Muito boa noite, pessoal. Muito boa noite, família CEPAM, amigo internauta. Estamos chegando com mais uma live do CEPAM, trazendo assuntos que interessam aos pais, aos alunos, aos professores, funcionários e também aquelas pessoas que querem conhecer um pouco mais esse mundo do Colégio CEPAM. Hoje, dia 12 de agosto de 2020, nós estamos começando e o assunto é justamente a educação remota no ensino médio, certo? Nós sabemos que os tempos mudaram muito nos últimos meses, mas o CEPAM, como não poderia deixar de ser, foi muito rápido nas suas ações e hoje, já devidamente estabelecido, tem o desenvolvimento total do seu ensino remoto. Nós temos vários convidados nessa noite e o primeiro deles que nós chamamos é o professor Jacob Cavanhari, que é coordenador do Colégio CEPAM. Muito boa noite, Jacob, prazer estar falando com você. Vamos falar aí para a comunidade, de uma forma geral, como está esse ensino remoto do ensino médio, que pelo jeito está todo vapor, né? Boa noite. Boa noite, Benhur. Boa noite, doutor Pedro Compasso, professor Fernando, que vai estar participando, os queridos alunos Otávio, né, e a aluna Yasmin. Então, estamos aí para conversar um pouquinho sobre essa questão da educação remota. Né? Então, é importante, né, estabelecer por que nós entramos nesse período remoto e o que é a educação remota. Né? Fomos pego aí no mês de novembro, de março, e onde nós tínhamos aí, então, todo um planejamento pronto, estudado, desenvolvido com os professores, né, com toda o elenco escolar, já praticamente tudo pronto para colocar para os alunos também, os alunos já desenvolvendo, iniciando aí no período letivo do ano letivo de 2020, no dia 3 de fevereiro, e já desenvolvendo toda essa plataforma, todo esse operacional, para que tenha, né, para providenciar o ano de 2020, né? Toda a questão escolar. Mas fomos pegos, de repente, aí, onde fomos desenvolvendo a educação remota. Mas a educação remota significa que nós somos impedidos, professores e alunos, por decretos, né, pela Secretaria de Educação, Estadual de Educação, pelo Ministério de Educação, a dar aulas presenciais. Né? E o que aconteceu? Aconteceu que, da noite para o dia, todo aquele planejamento pedagógico pensado, né, debatido e estudado para o ano letivo 2020 teve que ser engavetado. E aí, então, nós tivemos que desenvolver um planejamento real-time, ou seja, em tempo real. Né? Então, essa questão do tempo real significa tomar um fôlego rapidinho, né? Então, em 2 semanas, tivemos que reprogramar a escola, como que ela ia caminhar, como que ela ia retornar, como que o aluno ia se comportar, como que a família ia entender isto, como que a comunidade ia reagir, e principalmente como que nós teríamos o nosso aluno focado e conectado conosco. Né? Então, este foi o maior desafio. E ali, então, naquelas 2 semanas, colocamos em plano algumas aulas que tínhamos já dentro da plataforma do nosso trabalho desenvolvido pela editora, né, onde tínhamos as videoaulas e também a plataforma com exercícios, e ali fomos replanejando e pensando com o nosso professor como nós voltaríamos. E reagimos rápido, fizemos um programa. Esse programa, então, foi colocado para os professores e para os alunos, aonde eles teriam, então, aulas através gravadas, né? Então, mas continuamos com uma plataforma que eles já conheciam, né? Que era o Google Classroom, aonde eles estavam fazendo as atividades e recebendo todos os avisos para essas atividades. E aí o aluno, então, já tendo a experiência de 4 anos com essa ferramenta, ele pôde, então, ter esta conexão escola, né, e sua casa, para que pudesse receber, então, todas as orientações
e nós poder colocar, então, em prática todo esse programa. Bom, o programa veio com videoaulas gravadas e ali a gente já foi pensando uma outra forma, uma outra abordagem para que pudéssemos avançar um pouco mais. E aí, então, reprogramamos novamente o programa e colocamos, então, o professor online ao vivo. Então, e a hora que nós colocamos o professor ao vivo, aí a escola realmente voltou a funcionar novamente normal, porque por mais que não seja presencial, o aluno estava lá assistindo às aulas, né, tendo contato com o seu professor, fazendo o seu feedback, né, participando de perguntas no chat ou com o microfone ligado. Realmente, o que a gente sentiu? A gente sentiu que eles queriam a presença do professor. O professor deles, da sala de aula deles, né? Então, isto foi fantástico. Porque nesta absorção entre aluno e professor, o que a gente observou? Nós observamos o seguinte, que, na verdade, o aluno, ele se sentiu confiante e seguro naquele momento, porque estava ali as pessoas que estavam caminhando com ele, que estavam passando todo esse referencial para ele. E ele, então, pôde, né, absorver e se relacionar de maneira diferenciada com este professor e caminhar junto. Então, o programa veio se fortalecendo, Benhur, né? Por quê? Porque, na verdade, a gente foi fazendo esse real time, ou seja, um tempo real que a gente foi sentindo o aluno e foi colocando para ele, né, este avanço para que ele pudesse chegar, então, agora, neste momento deste segundo semestre, praticamente com horário presencial. Hoje, o nosso aluno de ensino médio está com 7 aulas, né, pela manhã, de 45 minutos, onde ele tem aula das 7 ao meio-dia e 35. Né? Então, é óbvio que eles já estão, né, praticamente seguindo essa programação, ele já tem aí há anos, né, uma grade bastante robusta, né, de 35 aulas semanais, e eles, então, conseguem absorver isso com tranquilidade. Então, estamos aí, então, à frente com esse plano, né, com essa questão dos horários de aula programados. Então, todas as aulas hoje são ao vivo, e aí, então, o professor continua fazendo as atividades com os alunos via Google Classroom. Também temos aí, né, as avaliações, nós continuamos, né, fomos a primeira escola aí do município a realmente ter essa coragem de colocar para os seus alunos e continuar fazendo com que eles sejam avaliados, uma avaliação que também estamos aí desenvolvendo e aprendendo junto. Agora, o bom desse momento foi isso, né? Esta dinâmica que foi sendo criada e, ao mesmo tempo, tanto o aluno como o professor e como a escola vivenciando esse novo formato, esse novo passar, né, da questão dos conteúdos, o novo para fazer com que o aluno realmente fique conectado, que ele se sinta motivado, que ele se sinta estimulado a estudar, que ele também tenha compromisso e responsabilidade para com ele mesmo. Então, agora é ele, né? Não é na sala de aula o professor fica o tempo todo ali, né? Vamos lá, vamos fazer. Não, agora só depende dele. O professor está passando tudo o que deveria passar em sala de aula. Mas esse dispositivo que eu digo assim, que o aluno é que tem que fazer a diferença, tá? Agora é com eles. Eles estão realmente tentando e fazendo o seu máximo neste momento para fazer a diferença. Não deixamos nenhum aspecto para trás em termos de educação. Estamos vivenciando todo o conteúdo programático. O MEC e que a Secretaria Estadual de Educação nos tirou a responsabilidade dos 200 dias letivos, mas nos deixou com o compromisso de cumprir o ano letivo com 800 horas. Né? E estaremos cumprindo, né, essas 800 horas, né, fechando lá em dezembro.
O compromisso do CEPAM nunca faltou com a comunidade escolar, com a família CEPAM, quanto mais com o nosso aluno. Nós temos sempre o compromisso e a responsabilidade daquilo que nós falamos, daquilo que nós realmente, lá no dia da matrícula, nós proporcionamos aos pais e aos alunos, nós executamos. Então, nós não temos perfumaria, não maquiamos, mas colocamos em evidência tudo aquilo que a gente realmente sabe fazer, né? Fazer uma boa educação. Então, estamos imbuídos a todo dia a reprogramar, a reavaliar e, principalmente, fazer com que os nossos alunos tenham um desenvolvimento cada vez melhor, mesmo nesse distanciamento, mas que ele esteja conectado todos os dias online com o seu professor. Então, com aulas, com tirar dúvidas e outros aspectos que nós estamos aí, e atividades também, né? Porque não estamos só naquele momento da cognição e intelecção, dos conteúdos programáticos de todas as disciplinas, mas a escola tem todo um envolvimento, né? Onde ela traz também atividades para que o aluno se sinta confortável e também ter essa imunidade de estar aí atrás da sua tela, disposto a continuar os seus estudos. Esses dispositivos que nós falamos, estar aí à frente do Benhur também, e do professor Larinha, de Educação Física, através de atividades que são propostas, as aulas de Educação Física diferenciadas, algumas propostas, né, de projetos novos que estão sendo inseridos, e aí, então, a escola vem desenvolvendo isso tanto lá da educação infantil, como Fundamental 1, Fundamental 2, e aí o ensino médio e o pré-vestibular. Então, o pré-vestibular também começou agora, teve uma live passada, onde foi desenvolvido todo o aspecto do cursinho, como é que ele é desenvolvido, mas eu digo sempre que, para chegar lá no terceirão, nós temos que ter um fundamental muito bem desenvolvido, bem preparado, e também um ensino médio, onde o aluno tem que ter o contato com os conteúdos, ou seja, esse contato é realmente como desenvolver o ensino, a aprendizagem. Ele tem que chegar com conteúdo, né, aprendido. Não adianta você revisar conteúdos no terceiro ano se ele não tiver o processo da aprendizagem. E esse processo e esse sucesso está na equipe de professores que o colégio tem hoje, bem como de gestores e também, principalmente, dos alunos da escola que abraçam essa dinâmica de desenvolver esse trabalho junto com a escola. Então, o aluno que lá está sabe que o colégio é robusto, sabe? Ele procura o CEPAM por isso. Ele sabe da competência da escola para colocar ele em nível de competição ou nível de desafios, né? Então, isso é muito importante. Então, Benhur, fica aí a minha introdução dessa questão da educação remota, porque realmente nós estamos vivendo um novo que eu estou comentando e falando em real time, seja, em tempo real. Muito bem. E quem estará conosco também é o professor Perota, Fernando Perota, professor de Química. Fernando, muito boa noite, obrigado por sua participação, disponibilidade do seu tempo. Vamos bater um papo aí, para saber como é que foi a adaptação a esse novo tempo. Já virou ator de cinema, ator global. Boa noite, Benhur. Boa noite a todos os convidados, a todas as pessoas que estão nos vendo nessa live. Bom, gostaria de agradecer este convite para a gente poder debater. Eu estou experienciando esse momento de ensino remoto, vivenciando isso sob duas perspectivas distintas e complementares, como pai e como professor, porque agora somos os dois a todo momento. Os pais também estão atuando como professores, e nós, me desculpem, os pais, nós também nos sentimos um pouco pais dos filhos de vocês. Então, eu vivencio isso agora com os meus filhos, acompanhando o ensino remoto, mas eu também tenho todas as questões que norteiam o meu trabalho como professor. Boa noite a todos. Então, estou aguardando. Vamos discutir esse tema, então, durante esse momento. Obrigado. Maravilha! Quem está conosco também é o Dr. Pedro Ricardo Compasso. Ele é médico especialista em pneumologia, mestre em ensino nas ciências da saúde, professor CEPAM vestibulares do semi-extensivo, né? E pai de alunas. Pedro, muito obrigado por tua participação com a gente, que inclusive hoje você é o coringa dessa live, né? Você é pai, professor e especialista
num momento assim muito diferente que a humanidade está vivendo, né? Obrigado pela disponibilidade do seu tempo. Boa noite, amigo. Boa noite, professor Benhur, professor Jacó, professor Perota, os nossos alunos e todos que estão acompanhando a live aí. É um prazer estar com vocês. É um prazer fazer parte dessa ideologia, desse time. O CEPAN realmente me conquista por vários aspectos e um deles é essa preocupação verdadeira. O CEPAN ele não faz de conta, ele não dá uma pincelada para poder mostrar que está tendo uma aula de mentirinha. O CEPAN, de fato, se preocupa em fazer bem feito. E o resultado é essa confiança, esse trabalho sólido. É claro que ninguém pediu para estar passando por essa pandemia, ninguém imaginava que isso iria acontecer, mas nós temos que fazer o melhor que nós podemos. Enquanto pai, enquanto professor, enquanto médico, enquanto o aluno em casa. A grande diferença é que o aluno do CEPAN, ele já é vocacionado a ser esforçado, a se dedicar, ele já entende que o processo de ensino-aprendizado do CEPAN é um processo que demanda o seu esforço. É claro que não só o aluno teve que se reinventar, mas o aluno percebeu essa relação olho no olho que o Jacó colocou, que os professores também tiveram que fazer isso. Ele não se sentiu abandonado no processo. Ele sentiu que a dificuldade que os professores estariam tendo, que teriam que vencer, que eram preparar aulas, que eram fazer de uma forma diferente, com a mesma consistência e solidez, eles também teriam que se esforçar, acordar cedo, distribuir o seu dia, passar o dia inteiro fazendo atividades com horário marcado para entregar, e isso faz do aluno manter a sua relação de responsabilidade. É tudo em tempo real. Não dá tempo da gente experimentar que processo vai dar certo, que processo vai dar errado. No final do ano, nós temos que formar os nossos alunos. Não dá tempo de eu fazer os estudos clínicos do coronavírus e depois dar uma resposta para os pacientes. Nós temos que lançar mão das medidas experimentais. Nós temos que lançar a mão de fazer tudo que nós podemos, que está ao nosso alcance, enquanto não temos uma vacina, enquanto não temos uma imunização. E os nossos filhos? Eles precisam que, no momento que o problema aconteça, que nós tenhamos uma resposta real para eles. Que eles entendam que os pais são parceiros, os pais são pilares sólidos de sustentação. Porque eles passam por uma dificuldade de ter que sair da zona de conforto, são privados de verem os professores, são privados das suas atividades esportivas, de verem os colegas, de fazer as atividades fora do horário, as atividades nos interperíodos, nos contraturnos. Então, é importante que cada um, no seu nicho, faça a sua parte, com uma interação harmônica, uma dedicação verdadeira. Acredito muito no fundamento dos nossos propósitos e na certeza do sucesso em todos os campos, na saúde, nas famílias e na educação. Obrigado, pessoal. Vamos em frente aí. Maravilha, Pedro. Muito obrigado mais uma vez. E olha, o testemunho também tem que partir daquele que está do outro lado da tela, que vem dia a dia acompanhando o trabalho e, obviamente, cada dia mais o amadurecimento desse ensino remoto que o CEPAN vem fazendo com sucesso. Um dos feras é o Otávio Marcondes, aluno do primeiro ano B do ensino médio. Otávio, obrigado por tua participação aí com a gente. Prazer muito grande estar conversando com você, uma vez que você está em Joinville assistindo aulas remotas do CEPAN. Boa noite, meu amigo. Primeiramente, boa noite aí, Benhur, boa noite a todos os convidados da live, boa noite também às pessoas que estão assistindo, e queria agradecer aí pelo convite de estar participando da live, de poder estar conversando aqui com vocês, e vai ser uma experiência muito boa, tanto para mim quanto para todos vocês. É isso, muito obrigado. Maravilha. Outra fera que está com a gente aí é a Yasmin Siqueira Stadler, aluna do segundo ano do ensino médio, turma B. Yasmin, muito obrigado por tua participação com a gente, boa noite. E você daqui a pouquinho vai estar falando aí como é que foi essa adaptação, como é que está sendo essa vida diferente aí. Boa noite, querida. Boa noite, professor. Boa noite, professor Jacó, professor Perota, Pedro, Otávio. Boa noite a todos que estão assistindo. Agradeço muito o convite de participar desse bate-papo. E vamos em frente.
Maravilha, garota. Bem, eu queria saber do Fernando. Fernando, dia 20 e 22 de março, meu amigo, o negócio é o seguinte, a partir de agora, não tem aluno na frente, o negócio é com câmera, você dando aula com uma câmera, imaginando o seu aluno do outro lado. Como é que foi esse impacto aí, meu amigo? Está mutado o teu microfone, Fernando. Boa, garoto. Então, num primeiro momento, ele foi bastante complexo, esse processo de adaptação inicial. Olhando hoje, né, as coisas que nós passamos, a gente tem que entender que, num processo de pandemia, os dados da Unesco, por exemplo, revelam que as escolas elas estavam fechadas em abril, por exemplo, em 186 países. Isso estava afetando 74% de todos os estudantes ao redor do mundo. E nessa nova perspectiva, a gente teve que mudar, obviamente, a maneira como o processo de ensino estava em vigor no mundo inteiro. Aquele processo de ensino que nós estávamos acostumados, o processo presencial. Acho que a partir daí foi uma corrida mundial, na verdade, de pais, alunos e professores, óbvio, que estão aí na linha de frente do processo educacional, de tentar se adaptar, né? Não somente é um novo estilo de vida, né, mas também é um novo modo de ensinar e verificação do aprendizado real, agora uma educação mediada diretamente pela tecnologia. Obviamente que assume um papel fundamental agora a internet. E aí, se a gente for analisar as escolas particulares, acho que de um modo geral, e o CEPAM de modo especial, ela correu atrás da infraestrutura, na verdade, necessária para que fosse feita a implantação de modo mais rápido possível, para que os nossos alunos pudessem voltar a uma rotina de vida normal, o que acaba gerando um conforto total, né? Porque você tem uma rotina convencional de estudos e uma sensação nesse sentido de uma normalidade, apesar de não estarmos presentes, né? Então, me parece que as escolas particulares, de um modo geral, elas conseguiram, né, gerenciar essas questões de infraestrutura. E, do ponto de vista do cidadão, eu fico um pouco preocupado, porque a gente sabe que, num cenário mais amplo, nós temos 46 milhões de brasileiros que não têm acesso à internet. Se a gente for pensar na área rural, nós temos mais da metade da população que não tem acesso à rede. Então, obviamente que, de uma perspectiva social, nós temos um hiato aí entre pessoas online e offline. Agora nós podemos separar assim, já que nós estamos polarizando as coisas nos últimos tempos. Infelizmente, isso vai acabar se tornando um novo fator de desigualdade social, infelizmente, né? No entanto, nós não podemos fugir mais dessa rotina e acho que as coisas vieram para ficar, né? O que eu vejo na sala de aula, em relação a isso, a não ter mais o meu aluno presente? Na sala de aula, o feedback entre o meu aluno e eu, ele é imediato. Então, um olhar, uma careta, uma rusga, né? Uma testa enrugada, todas essas coisas, a experiência dos anos de aula vão nos mostrando se realmente esse aluno está conosco, se ele está engajado e se ele está entendendo. São pequenos sinais que demonstram se os alunos estão junto com você. Em sala de aula, essa perspectiva, essa análise, essa percepção corporal, ela se faz de modo muito claro. Já no processo em EAD, nós perdemos essa relação direta. E isso, de fato, mais do que uma vergonha inicial de aparecer na frente das câmeras, que foi o que aconteceu, né, um travamento, parecia um robozinho dando aula, e mais do que isso era o que me preocupava. Como nós vamos mensurar, se eu não tenho mais esse contato, o real aprendizado? Porque agora eu não tenho mais a testa enrugada, o olho piscando, a mão chacoalhando, ou não, o exercício não feito. Eu perdi um pouco isso e, num primeiro momento, foi o que, de fato, me preocupou, a perda desse controle. Então, nós tivemos que nos adaptar em criar materiais, né? Criar materiais. E nesse processo criativo, eu acho que a gente também saiu ganhando, porque nós aprendemos muito sobre tecnologia de comunicação e, ao confeccionar novos materiais, nós também saímos de uma zona de conforto
da nossa aula. Nós tivemos que criar materiais que muitas vezes falassem por si só. Então, tinham que ser materiais elaborados com uma qualidade de excelência, né? Que nós fomos testando, apresentando e esperando com que os nossos alunos apresentassem isso. Então, nesse primeiro momento, era isso que eu achei. Claro que entre os professores, o que eu percebia, né? Agora falando na comunidade, né, docente, nós trocávamos inseguranças. Inseguranças, especialmente em duas frentes. Insegurança no relação à parte técnica, porque de um dia para a noite, como se falou, num belo dia de março, tínhamos aluno e dávamos aula no quadro, e no dia, 2 semanas depois, estávamos convivendo com palavras como baixar vídeo, subir vídeo. Para mim, eu só baixava, aí eu já estava subindo. Cortar, editar, enviar, postar, criar material, né? Isso que nós já estávamos acostumados com o Classroom. Imagino quem não estivesse. Como é que saiu disso? Nós já tínhamos, né, um know-how, né, entre os professores ali, que não era completo, mas nós tínhamos já um contato. E aí, de repente, nós nos vimos cercados de todas essas terminologias, então tivemos que aprender rápido. E isso foi bom, porque a gente também precisa desses solavancos, às vezes, para poder melhorar, né? Mas a nossa participação, eu acho que fundamental de preocupação, era na participação efetiva do aluno nas atividades e no processo de aprendizagem. É isso que, na verdade, num primeiro momento, nos deixava, assim, um pouco desconfortáveis. Com o contato, depois que fomos tendo com eles, eu acho que a gente conseguiu fazer com que esses sentimentos ficassem mais fluidos, na verdade, e a gente conseguisse perceber que, sim, eles estavam, sim, entendendo o que estava acontecendo, se solidarizando e até nos ajudando, nos dando retorno. Senhor, esse seu vídeo ficou muito longo, o outro ficou muito curto, esse ficou melhor, e até pelas respostas dos likes e dos dislikes que recebíamos no YouTube dos nossos vídeos, podíamos saber onde podíamos melhorar, certo? Muito, muito bem, Perota. Eu quero partir agora, saindo das paredes do Colégio CEPAM, vamos para as paredes de dentro de casa, e entra em cena agora o pai Pedro Ricardo Compasso, né? Pai de aluna CEPAM. Como é que foi o ajuste, essa logística dentro de casa? Como é que você viu o comportamento das suas filhas, Compasso? Fala para a gente um pouquinho desse mundo da tua casa. Muito bem, Benhur. Eu vejo que a adaptação no jovem, ela é muito mais fácil do que em nós, né? À medida que nós vamos ficando mais velhos, a gente vai admitindo hábitos mais constantes, e abandonar velhos hábitos é um pouco difícil. Mas o jovem, ele tem uma grande facilidade de adaptação, e isso é muito bom. Eu vejo que o aluno CEPAM, ele é vocacionado para estudar e se dedicar. O método no qual ele já está inserido, ele precisaria, claro, de adaptação, mas o compromisso, ele era o mesmo. A grande dificuldade que eu percebo é a interação, é fazer com que o aluno se sinta linkado ao que está lhe sendo apresentado. Mas uma vez que o método ele vai se tornando algo que é uma ferramenta, e é a única maneira possível que o aluno tem de continuar estudando, se dedicando e alcançar o seu resultado, pronto, a coisa flui. Então, eu senti que houve, claro, uma grande dificuldade, seja ela tecnológica, seja ela no que diz respeito ao interesse propriamente dito, porque de começo o interesse era terrível, porque o professor, por mais que se esforçasse, hoje a aula dos nossos professores é melhor do que no começo, porque o professor estava ensaiando como fazer, a interação com o microfone, a interação com os alunos, a interação com o método, com o sistema. E tem uma grande característica nossa do ser humano, que o nosso cérebro ele vai ter um clique, que é a consciência da necessidade. Quando esse clique acontece, quando nós conscientizamos a necessidade, é quando nós aprendemos. Quero dizer com isso um exemplo. Um mecânico,
que há muitos anos atrás só trabalha com carro com carburador. Um belo dia, começaram a aparecer carros de injeção eletrônica. E aí, esse mecânico que nunca tinha feito nenhum curso na vida, ele aprendeu a ser mecânico observando o pai dele, um belo dia começaram a aparecer carros com injeção eletrônica. E aí, esse mecânico se obrigou a fazer um curso para poder lidar com carros com injeção eletrônica. Na cabeça dele, ele conscientizou uma necessidade, que era aprender a injeção eletrônica por sobrevivência. Se ele não dominasse o método, se ele não dominasse a forma de trabalho, ele não conseguiria a subsistência para sua família. E eu vejo com as meninas a mesma coisa. Eu vejo que a necessidade de se adaptar ao método é a única forma de fazer com que o método possa ser aceito. E aí, depois que isso aconteceu, pronto. A facilidade de se mexer com o recurso audiovisual, de se mexer com o computador, de se mexer com o celular, para elas é natural. Essa geração é uma geração de respostas rápidas. Essa geração ela é acostumada a se comunicar por vídeos, por imagens, abreviando palavras. Então, é uma geração de linguagem muito mais visual do que a nossa geração. Então, a dificuldade foi o link entre fazer um novo método ser um método de tábua de salvação. Bom, eu tenho que aprender o novo método, tenho que me adaptar ao novo método, pronto. E quando isso aconteceu, todo o resto fluiu. Mas é difícil, porque de começo, as crianças, os jovens, eles vão ter uma resistência, porque é a geração, independente de serem bonzinhos, independente de terem boa índole, independente de serem incomparáveis do CEPAM, eles continuam tendo a idade que têm. Então, é esperado para eles serem do contra. Ah, não, eu quero voltar para minha escola, eu quero ver meus amigos. Ah, não, aula assim eu não gosto. Ah, enfim. Então, é natural, né, pessoal? É natural. A pandemia, ela nos tirou o que nos era prazeroso. Nós não podemos viajar, nós não podemos ir no cinema, nós não podemos ir no shopping, não podemos ver a nossa família, não podemos visitar a nossa avó, então não podemos ir para a escola, porque lá está todo mundo aglomerado. Aquilo que as crianças faziam todos os dias, o que lhes fazia se sentir seguras no ambiente escolar, era estar com aquela rotininha acontecendo. Então eles tiveram que adotar, e agora uma expressão que eu não gosto, nem como pai, nem como médico, nem como professor, eles tiveram que adotar um novo normal. Mas eu prefiro substituir isso como a necessidade de se reinventar. Então isso acontece em todos os níveis. Acontece com nós, adultos, profissionais, que trabalhamos nas diferentes áreas, acontece na grande instituição CEPAM, nos professores capitaneados aí pelo mestre Jacó, que tiveram que mudar todo esse método pedagógico e tiveram que fazer a justa medida desse processo de ensino-aprendizado, e aos nossos alunos, os incomparáveis, aqueles são que recebem toda a nossa gratidão por fazer valer a pena, porque nós conseguimos observar que eles estão aprendendo. Seja em casa, com as nossas famílias, seja dando aula, seja observando as devolutivas dos pais, no processo como um todo, os nossos alunos nos surpreendem. Então, nossos filhos nos surpreendem, os nossos alunos e as famílias que estão envolvidas com tudo isso nos surpreendem. A necessidade faz com que nós sejamos pessoas melhores, que nós nos dediquemos de formas melhores e o sucesso já está aí. O CEPAM saiu na frente e os nossos alunos estão indo muito bem. Não tenha dúvida. Yasmin, fala para a gente desse início. A gente escutou muito, até mesmo na imprensa durante um tempo, que famílias, crianças, adolescentes tinham adotado o isolamento social como um período de férias. Então, foi rápido nas suas ações e uma semana depois já estava com aulas, né? Enfim, para você, como foi receber essa nova forma de ensino? Como está sendo esse momento de entendimento? Eu não peguei essa menina que Então, já no começo eu
Eu sempre via as aulas, eles mandavam cedo, eu já assistia cedo, ou então tentava ao máximo assistir ao cedo, mas é bem difícil, exige muita disciplina, muito compromisso, porque tanto pelo acordar cedo, que às vezes dá preguiça, por ser às 7, quanto por ter que ficar sempre prestando atenção, e de certa forma não tem uma supervisão tão grande, porque muita gente deixa a câmera desligada, áudio desligado, então às vezes enquanto, entre aspas, está na aula, não está na aula, porque está fazendo alguma outra coisa, tem alguma outra aba, algum outro lugar, então exige muita disciplina, muito compromisso, também é um desafio, porque estar na escola é 1000 vezes melhor do que estudar por conta, podendo perguntar já na hora, ou então, dependendo faz, já não tem que ficar esperando tanto por uma resposta, às vezes a gente manda a resposta, manda a pergunta pelo chat, só que o professor está concentrado em explicar e ele vai ver depois, e daí acaba que passa. Ou então ninguém pergunta, daí às vezes as perguntas vêm só depois, quando está fazendo exercício, fazendo a prova, é complicado. Agora, para você que está demonstrando nas suas palavras justamente essa questão do compromisso que você comentou, o ensino está tendo essa continuidade, você está conseguindo o maior objetivo, que é assimilar os conteúdos através das aulas remotas e assim por diante? Eu acho que esse bimestre, por conta de já estar no que seria o horário normal do presencial, eu acho que vai ser melhor. Igual o bimestre passado, eu caí bastante, mas acho que tanto por falta de atenção e por coisas externas, só que eu acho que esse bimestre até vai ser melhor para assimilação, porque é complicado também essa parte de precisar estudar sozinho. Não tenha dúvida. Otávio, a Yasmin comentou essa questão da assimilação. Como é que foi para você? Houve uma demora no entendimento desse ensino remoto, desse novo momento? Como é que foi essa adaptação? Então, na verdade, no começo foi algo bem difícil, principalmente no começo das aulas ao vivo, né? Principalmente pelo fato de, tipo, acordar cedo, mas, poxa, eu tô em casa, tenho minha cama aqui, por que eu vou acordar cedo? Então, no começo foi muito difícil, confesso, mas depois, assim, a gente acaba acostumando, né? Porque tanto no primeiro bimestre entre aspas, né? No primeiro bimestre que nós tivemos as aulas ao vivo, foi algo muito difícil, porque às vezes o conteúdo era difícil, a interação entre professor e aluno não era imediata, assim como a interação aluno e aluno também não é imediata, porque por mais que a gente tente prestar atenção, se distrair dentro da própria casa é muito mais fácil do que na sala de aula, porque ali na sala de aula tem um perota te olhando assim, com o olho desse tamanho falando, olha, presta atenção, isso aqui, cai no PSS, o PSS tá batendo na porta. Isso acontece muito dentro da sala de aula. Aqui não. Aqui eu tô na sala, tô fechado no meu quarto, não tem ninguém me cobrando. Não tem ninguém falando que se eu não prestar atenção na aula, eu vou para a sala do professor Jacó. Não tem isso. Então, realmente exige muita disciplina, como a Yasmin disse, e no começo foi bem difícil, e agora a gente, tanto eu quanto os meus colegas de classe, estamos começando a nos acostumar com isso. Até mesmo porque agora, nesse ritmo, né, que seria o ritmo do presencial, como a Yasmin comentou, provavelmente, e vocês já mais adaptados, né, com certeza a coisa vai ser muito melhor. Agora, você entende, Otávio, que surge aí, você falou de sentimentos, de receios, o Fernando olhando, estamos indo para a sala do Jacó. O que você entende que o aluno
esse aluno que está do outro lado agora, no sentido remoto, ele deva ter que agregar, de somar no comportamento dele para que ele vá bem no estudo? Eu creio que, primeiramente, disciplina, né? Porque acordar cedo não é uma tarefa muito fácil, principalmente agora que as aulas estão voltando ao normal, né? Às 7, termina 12h35. Então, por exemplo, além de muita disciplina, tem que também, quando você está ali, dar tudo que você tem e falar, não, quero realmente ir bem, porque tem PSS ano que vem, por mais que tal, sei lá, vamos supor, não vai ter ano que vem, uma hora vai ter. Então a gente precisa prestar atenção no que a gente está fazendo. Eu acho que disciplina e concentração, principalmente. Não tenha dúvida. A gente comenta tanto, né, Jacó, na questão dessa responsabilidade, desse compromisso, e não é porque estamos nesse momento remoto que isso deva se perder, né? Mas com toda essa situação crescendo, e esse vai e volta, poxa, daqui a um mês volta presencial, elaboração de uma logística que atenda todo mundo, ou pelo menos quem vai para a sala. Enquanto isso não se define de uma forma concreta, o CEPAM parece-me que tem algumas mudanças aí em relação às datas também de provas, né? Parece que teve que fazer uma reprogramação aí, né? Isso, Benhur. Então, até pensando nessa questão do ano do desenvolvimento, as instituições de ensino superior, elas não tiveram a mesma velocidade em que a educação básica teve para fazer essa retomada com os alunos, né? Então, as instituições de ensino superior tiveram uma paralisação maior em termos de calendário, e agora que estão praticamente retomando suas atividades remotas para que pudessem, então, fazer essa continuação. E a instituição de ensino superior, então, ela tem os seus períodos, né, aonde transitam os acadêmicos dentro dos cursos, e aonde, então, o aluno tem que se propor em fazer, então, todo o seu processo de inscrição e provas seletivas para que ele possa se inserir dentro do curso superior. E, então, a instituição de ensino superior, ela acaba, então, sendo um fator principal para que nós possamos programar a nossa escola para esses acessos. Então, o que a Universidade Estadual de Ponta Grossa hoje, né, promoveu? Suspendeu, então, o vestibular de inverno, né, e trabalhou, então, com o processo seletivo seriado, tirando lá do mês de novembro, que seria de novembro de 2020, passou, então, para 31 de janeiro de 2021. Então, o nosso aluno, ele conclui o ano em dezembro e retorna, né, 2 semanas antes deste processo, que é do dia 31, para os aulões de revisão, e aí onde ele vai, então, fazer e realizar a sua prova. Então, a instituição de ensino superior, a UEPG, então, transferiu as datas do PSS-1 e PSS-2 para 31 de janeiro. O PSS-3 ficou junto com o vestibular de verão em março. Então, veja como vai ficar difícil os alunos estarem concluindo 2020 e dentro de 2021. Né? Então, terminando um ano e iniciando o outro do processo. Bem como também o processo seletivo do PAS de Maringá e do PAC da Unicentro. Então, os dois também foram transferidos para fevereiro. Né? Então, não lembro direito, mas acho que o PAS foi para dia 12 de fevereiro e o PAC parece para dia 28 ou vice-versa. Então, onde o PAC já está, então, também estipulando o período de outubro e novembro para as inscrições. Lembrando que o nosso aluno, e aí quem está nos assistindo, eu reforço, né? Nosso aluno que está assistindo o ensino médio, tanto que vai fazer o PSS 1, 2 ou 3, nós tivemos 2 momentos de inscrições. Um no primeiro semestre, que foi em março, e agora, então, em agosto, né, também existe o segundo período de inscrição. Então, quem não fez lá no primeiro período, não esqueçam que nesse mês de agosto, né, teremos, então, esse período de inscrição do PSS. Quem não fez vai ter que fazer, para não perder o processo seletivo seriado. Então, lembrando que tem as datas diferenciadas, aí também tem o Enem,
né, que está vindo aí também com força diferente, e a escola tem esse compromisso de preparar o aluno para os processos seletivos seriados, para o vestibular e para o Enem. Isso aí não é um pacote fechado de terceiro ano, é processo, é ensino-aprendizagem, que nada se conclui em um ano, né? Nada. Educação se faz em décadas, né? Para se mudar metodologias. Imagine agora que se você vai decidir a vida de um aluno em um ano, não vai decidir, então é processo. Então, todo o cabidal que ele vai adquirindo e desenvolvendo, ele vai conseguindo os seus resultados, assim como faz a Yasmin, o Otávio e os colegas deles. Acordam cedo todos os dias, independente de ser presencial ou remoto, estão lá, os dois, com as câmeras ligadas, às 7 horas da manhã, assistindo aula. E provocando situações no chat. Isto nos enche de orgulho. Isto, para mim, não existe. Ver essas luzinhas acesas às 7 horas da manhã, tá? Ir lá, né, junto com o seu professor, para que ele também, porque o professor precisa disso, né? O Perota, quando pronunciou lá o positivo ou negativo, as avaliações, você imagine, nós somos totalmente, né, avessos a ser avaliados, né? E agora somos avaliados todos os momentos, todos os instantes, não só pelos alunos. Quantos pais estão lá atrás assistindo às aulas desses professores? E um dos momentos maiores, eu acho que mais angustiantes dos professores foi isso, né? Poxa, e agora como é que eu vou aparecer lá? Como que a minha aula vai ser colocada? Como que esse pai vai receber? Será que eu estou sendo formal? Estou sendo informal? Né? E eu acho que o aluno sentiu isso também, porque de repente o que acontece? O professor queria ser formal e acabou se engessando. E com o tempo, eles foram tomando propriedade das suas câmeras e foram se soltando, e vendo que ali também existia um outro potencial, e que eles também fazem parte disso. Afinal, eles são os grandes protagonistas, né, e os atores para que esses alunos possam realmente estar ali, né, efetivos e persistentes nesses horários. Então, tem que ser atrativo. Se não for atrativo, hoje fica diferente. E a escola, como assim o Fernando comentou, ela teve realmente essa performance rápida de trazer realmente vários, né, programas para que o aluno também começasse a ter essa absorção maior e o professor tivesse também mais ferramentas para produzir e para construir. Não só ferramentas, como também profissionais, né? Profissionais que puderam nos assessorar. E aí também vai o meu apreço e o meu abraço para esses profissionais, que são os nossos professores, mas principalmente aqueles profissionais que são da TI e do TI, né? Então, todo o pessoal da informática dentro da escola, né, que pensa a educação da tecnologia, teve um grande sucesso na sua conduta de passar as coisas aos professores, para auxiliar os professores, dar o suporte necessário. A troca entre os profissionais, como diz o Perota, as inseguranças e as inseguranças, porque a avaliação do colega é muito importante naquele momento também, né? De se posicionar atrás das câmeras e a hora de passar o conteúdo. E você olhando também, você vai aprendendo. Você vai trocando com o teu colega essas experiências, assim como os próprios alunos, né? Eles vão também vivenciando esse momento novo. Nós estamos aí numa educação nova, né? Remota, mas ela está acontecendo. Benhur, eu vejo assim que os pais, né? Muitos pais vêm dizer, esse ano está perdido. Esse ano não está perdido. Nunca se teve um ano de tanto aprendizado, de tantas coisas novas, de tantas oportunidades e experiências para ser compartilhada como estamos vivenciando hoje. Nós estamos vivendo uma história nova. Nós temos aí uma educação formal, onde ela tem que ser reescrita de maneira diferente. E ela está sendo reescrita. Eu não sei se todo esse material que temos hoje para o nosso aluno será o material de amanhã. Porque realmente nós estamos
né, desenvolvendo um novo formato. Os alunos estão sentindo isto. Então, você vê um aluno hoje assistindo aula e quando você olha no chat, esse aluno já foi para o Google pesquisar e já jogou o texto no chat para que os outros compartilhem e o professor está olhando o texto e enriquecendo a sua aula compartilhada, né? Então, o aluno hoje está compartilhando também com o professor, com os colegas, de uma maneira diferente. Ah, professor, ele está dando um Ctrl+C e um Ctrl+V e colocando no chat. Sim, é um Ctrl+C e um Ctrl+V, mas ele leu primeiro antes de postar. Significa, é uma rápida consulta, uma rápida pesquisa e vamos lá participar. Né? Teve uma mãe que foi lá na minha sala essa semana e disse, aí um depoimento. Poxa, professor, eu vou ser sincero e honesto com o senhor. Meu filho está fazendo prova com mais 5. E aí a Yasmin e o Otávio estão me escutando, né? Então, ela chegou e disse, estou fazendo mais prova. Ah, eles estavam fazendo prova. Puxa, eles pegaram uma questão lá em 5, 3 chegaram no resultado, 2 chegaram no outro. Não é o que a gente quer, mas também não está errado. Eles estavam resolvendo a prova em 5. Pior se eles estivessem fazendo outra coisa. Melhor do que colar Ctrl+C e Ctrl+V. Melhor é pegar pior é pegar um texto do Google e colocar ali como se fosse uma resposta. Mas como eles estão resolvendo, é um novo aprendizado. Né? O que é certo e o que é errado? Então, esse é o momento também que a avaliação pesa. E o aluno tem que sentir esse peso da responsabilidade do compromisso, que se ele mentir para ele mesmo, as consequências virão lá na frente. Para quem que ele está mentindo? Para o professor? Para o pai e para a mãe? Não, está mentindo para ele mesmo, porque ele vai precisar de tudo isso aí para que seja, né, a ponte, né, para que ele possa chegar lá na frente e ter o seu sucesso. Então, é importante toda essa dedicação. A nota hoje, tá, é realmente uma coisa que nos dá parâmetro. Né? Ela nos dá a formalidade de ver se o aluno está aprendendo ou não. Mas, mais do que isso, é o histórico que já temos dos nossos alunos. Nós sabemos que, às vezes, aquela nota que ele tirou lá não é dele. Porque a gente tem a caminhada deles. Então, é diferente. Então, é aquilo que o Perota e o Pedro Compasso falou, né? Nós precisamos vivenciar esse momento com eles, porque lá no presencial, a rusga na testa, às vezes a baixada de cabeça, nos sinaliza alguns pontos que nós temos que absorver com eles. E hoje nós não temos. Às vezes eles estão aqui na tela, com outra tela ligada e copiando. Né? Então, eles vão ter que criar esse formato de compromisso e responsabilidade. Fazer com que, né, hoje a Yasmin e o Otávio estão representando os alunos da CEPAM, todos, de todos, aí hoje nessa live. Por que eles estão aqui? Porque justamente o convite aos dois, porque é os dois, que desde que iniciou esse período, estão com as câmeras ligadas. Otávio tem um período e uma história muito gostosa para ser contada, né? Que eu gostaria que ele contasse um pouquinho para nós. Então, a minha mãe, né, ela trabalha, tipo, indo pra rua e tal, né? E daí ela achou que, tipo, não seria o melhor para mim eu ficar sendo exposto ao risco, né, de contrair a doença, enfim. E daí ela falou, olha, o que você acha de você ir passar um tempo com seus avós? Você nunca ficou muito tempo com eles, nunca conviveu muito com eles, acho que é uma oportunidade boa, até porque vai ser mais seguro para você, lá tem internet, assim como aqui em casa, então tá tranquilo, você pode ir para lá e vai continuar estudando e tal. E daí eu achei, por que não, né? Vai ser uma oportunidade, se não der certo é só eu voltar para casa. Enfim, daí eu fiquei lá durante um mês e algumas semanas e foi uma experiência muito boa, porque como o professor Perota disse lá no começo da conversa sobre a dificuldade de você estar estudando no campo, eu de certa forma quando o tempo mudava um pouco, quando chovia e tal, a internet ficava um pouco ruim, era meio difícil, chegou um dia que eu não consegui fazer o simulado na hora, eu tive que fazer tipo a segunda chamada.
e foi algo bem difícil, porém não me arrependo e diria que foi uma das melhores experiências que eu já tive estudando remotamente. Que bacana. Yasmin, teve alguma situação diferente que você teve que viver aí nessa nova forma de ensino? Foi mais a questão que o meu computador, já na primeira semana que começou a ter aula online, deu um problema no cabo. Ele ficou 3 semanas no que seria a revisão. E durante esse tempo, eu tinha que usar um outro computador lá em casa, só que era o computador que fica ligado na televisão, por conta do meu irmão assistir desenho e coisa assim. E daí chegava uma hora que eu estava terminando de ver a aula, estava terminando de ver a D, e ele estava do meu lado e só esperando para pegar o computador. Ou então meu pai também, que queria usar o computador, precisava usar. Daí ficava num vai e vem, e eu uso agora, daí você volta, deixa para amanhã. Ficava nesse vai e vem. Quantas histórias, né? Quantas histórias. Agora, doutor Pedro Compasso, vamos falar mais desse mundo restrito de Ponta Grossa, porque eu, dentro do meu sentido leigo da coisa, eu acho que a imprensa, ao mesmo tempo em que ela informa, ela também coloca um pouco de medo e, às vezes, o fundamental, que é criar a consciência, a cultura diante do problema, isso acaba não acontecendo. Pensemos no retorno presencial, ou que seja com uma logística diferente. Como é que você vê esse momento? Como é que está a nossa cidade hoje, fazendo essa relação com o ensino e com futuras aulas presenciais, aí talvez um retorno? Muito bem, eu vejo que a decisão sanitária para que as aulas presenciais não acontecessem mais, ou seja, o motivo para toda essa adaptação acontecer, ele continua existindo. Então, eu acho que, na realidade que nós estamos todos passando, mesmo conhecendo o mecanismo da doença, mesmo já entendendo como que a doença está evoluindo, qual é a sua abrangência, qual é a curva de casos, qual é a perspectiva de vacina, uma instituição de ensino, ela segue regulamentações que são alheias à sua própria organização privada. Então, nós temos que seguir toda uma prerrogativa que não é nossa, não é só da nossa escola. Então, o retorno às atividades escolares, ela nunca será apenas uma decisão nossa. Mas eu percebo que, qualquer que seja a circunstância, o CEPAM ele já está na frente em relação a outras escolas, por esse poder de adaptação e por esse trabalho de verdade, não esse trabalho pincelado, né, que eu falei no começo. Então, eu acho que o momento que isso acontecer, com a possibilidade que isso nos for permitido, seja rodízio, seja parcialmente, seja com algumas aulas presenciais, outras seguindo a plataforma online, o mais difícil já foi. Passar pela grande dificuldade já aconteceu, então agora são ajustes durante a navegação. Eu acho que a gente já teve que se reinventar, né? Eu entendo, Benhur, que a adversidade, toda essa dificuldade, virou uma oportunidade, porque nós fomos agora capazes de desenvolver um método, sim, experimental, mas também consistente. Então, se chegarmos até o final do ano e as aulas presenciais não voltarem por força política, sanitária, de regulamentação, ok. Nós vamos dar aos nossos alunos subsídios para que esse ano não passe em branco. Se nós tivermos a possibilidade de retornar com as aulas, parte presencial, parte delas remotamente, ok, nós faremos o melhor que nós vamos poder fazer. E no final, a gente vai obter o necessário para atender as demandas e necessidades dos nossos alunos. Entretanto, a fase, o que a mídia nos impõe, o que é uma angústia dos grupos sociais, pode tomar proporções muito grandes. Então, a gente vê as pessoas, ouve as pessoas falando,
Bom, enquanto não houver uma vacina, não tem por que voltar às aulas. Enquanto não se controlar ou não se erradicar essa doença, as aulas não podem voltar, porque a gente quer a segurança das nossas famílias. Então, eu não quero entrar por qualquer viés político, pelo amor de Deus, né, nessa nossa discussão em cunho estudantil. Claro, nossa comunidade é uma comunidade acadêmica, nós estamos falando para famílias, estamos falando para os alunos, mas o fato é que a vacina não vai trazer a imunidade, a vacina não vai erradicar a doença, porque a gente tem que considerar que nem todas as pessoas vão se vacinar, a vacina não vai ser acessível a todas, e nós não tomamos vacina da gripe todo ano, e a gripe não foi erradicada. Nós vamos conviver melhor com a Covid-19, e nós vamos aprender a lidar com ela, e nós vamos voltar às nossas atividades. Mas é hipocrisia reclamar de voltar para as atividades escolares enquanto as pessoas se empilham no shopping ou fazem atividades de lazer e não usam máscara, não respeitam o distanciamento social. Então, é importante que nós tenhamos, você falou uma palavra muito importante que eu costumo repetir sempre, nós tenhamos a consciência, porque a consciência demanda o respeito ao nosso semelhante, respeito ao que hoje é norma. Hoje, pessoas elaboraram cartilhas de como nós devemos lidar com a situação. Gestores públicos, normas que fazem que a convivência das pessoas seja mais segura. Nós temos que usar máscara, nós temos que ter distanciamento social, nós temos que evitar aglomerações, instituições de ensino estão fechadas presencialmente. Então, essa é a norma de hoje. Mas se a gente respeita essa norma, por que a gente precisa ir para o shopping bater perna? Porque a gente vai aproveitar que nós não estamos estudando e vamos fazer churrasco. Então, é uma hipocrisia que não cabe nesse momento de consciência. Pessoal, pessoas estão morrendo. Talvez nós tenhamos familiares aqui, da família Cepam, onde pessoas ficaram doentes e o que é pior, pessoas morreram. Então, nós não podemos pisotear em cima dessa realidade como se fosse algo que comigo não acontece ou eu não sou atingido por isso. Então, é necessário que a consciência traga o respeito, que o respeito traga a força de nós fazermos diferente, de nós nos adaptarmos a todas as situações. A ciência está trabalhando diuturnamente para que nós possamos passar por isso, seja com tratamentos, protocolos, estudos clínicos de verdade que chancelem tratamentos, seja por medidas experimentais. E aí você ouve um monte de coisa, eu vou usar cloroquina, vou usar ivermectina, vou usar vitamina D, vou usar o zinco, eu vou tomar banho de sol para fazer fotossíntese. O que falam, as pessoas realmente acreditam, e isso é divulgado. Há um embasamento para vocês, alunos que estão nos ouvindo. A ciência, ela precisa da experimentação. Toda hipótese levará a uma experiência que venha a comprovar aquela hipótese. No meio da pandemia, não há possibilidade de nós fazermos uns estudos clínicos, ensaios de vida real, onde nós possamos testar medicamentos para protocolar com medicamentos que sejam padronizados. Então, sim, assim como o nosso ensino teve que passar por uma experiência, por um processo experimental de implantação, a medicina também faz isso. Nós precisamos experimentar novas terapias. Não é porque o presidente gosta da cloroquina, ou não é porque a tal instituição apoia a vacina da Rússia, ou tal situação política gosta da ivermectina, nós devemos usar ou não usar. Não, nós vivemos uma época de experimentação. Então, depois de passado pela consciência que traz o respeito, nos dá força de nos reinventarmos, de sermos criativos, de passarmos pelas adversidades, o que nós temos, bem, para o futuro é esperança. É esperança de dias melhores. E não é aquela esperança passiva, onde nós ficamos em casa sem fazer nada. Não! Cada uma das pessoas envolvidas aqui hoje está fazendo a sua parte para que os tempos melhores venham e nós não sejamos as mesmas pessoas. Nós temos que ser melhores depois que tudo isso passar. Nós temos que ter mais respeito pelo nosso semelhante, nós temos que ter mais consciência coletiva, nós temos que entender que nós podemos ir além. Se o aluno era acostumado com aquela caixinha, com aquele jeitinho de estudar, ele foi submetido a uma força que impulsionou ele a se reinventar. Então, ao final do processo, o nosso aluno está melhor, o nosso professor está melhor. Então, nós vamos passar por tudo isso e chegar ao final melhor do que entramos. Mais humanos, com mais respeito, acreditando mais em nós mesmos, acreditando mais no que nós somos capazes. Nós precisamos ter esperança.
Então, acreditamos na vacina, acreditamos na ciência, acreditamos numa instituição de ensino forte e sustentada como é o CEPAM, e acreditamos nos nossos alunos, que são o principal alvo do nosso trabalho. Aqueles que nós vislumbramos o futuro, que nós trabalhamos hoje, para que eles tenham um futuro melhor. Então, é uma oportunidade. Fazer diferente é uma oportunidade. Falando em futuro melhor, Fernando Perota, diante do contexto que você está vivenciando desde o mês de março, lá atrás, e eu sei porque você já foi atleta, e o atleta, ele sempre busca o algo mais, né? Hoje, você se sente, diante dessa experiência que você teve de ensino remoto até esse momento, você se sente plenamente capaz, emocionalmente tranquilo, para continuar administrando o ensino remoto com a mesma competência do presencial? Acho que você tocou num ponto bem importante, porque a gente precisa também estar atento a essa questão emocional. Então, cuidar desse lado psicológico, ele é fundamental, tanto para os professores, quanto para os alunos. Então, dar uma arejada, ler um bom livro, aproveitar essas são oportunidades que muitos pais têm de fato, estar conhecendo os seus filhos. É um tempo que não dispunhamos numa situação convencional. Então, também perceber um momento importante, né, nesse sentido, e eu acho assim, como eu disse, vamos aproveitar o nosso tempo. Então, ler um bom livro, ver um bom filme e as minhas práticas esportivas, é claro. Então, aqui no fundo aqui de casa, a gente tem partidas de basquete, a gente tem vôlei, a gente tem futebol, né? Então, nós fazemos as lives aqui, os workouts do CEPAM, então a gente está tentando manter a forma. É difícil, eu sei, mas estamos tentando. E isso dá uma arejada, dá uma oxigenada, muda um pouco o ambiente, e mesmo estando dentro de casa, isso acaba mudando o nosso ambiente, acaba mudando a energia da casa, das pessoas, a gente se diverte junto, né? Então a gente tem feito muitos treinos aí. Gostaria de complementar, então, algumas coisas que os nossos convidados falaram. Eu também percebia aquilo que o Otávio e a Yasmin falaram aqui em casa, que no começo a gente tinha um problema muito grave e que a gente foi estudando junto com eles, né, com os meus filhos, que é a gestão do tempo. Porque no período inicial de pandemia, eu vou ser honesto, eu estava num processo de solidão enorme, porque a minha esposa estava trabalhando, né, normal, eu estava acordando cedo, né, e os meus filhos literalmente inverteram o dia pela noite e estavam vivendo cada um dentro do seu universo. Então, o solitário era eu. Então, mesmo com aulas remotas, eu acabei, né, voltando aos meus amigos, né, que são os meus alunos, os colegas, né, achei que eu não queria dizer isso, mas estava com saudade até de reunião. De fato, então, assim, primeiro era a gestão do tempo, né, como que a gente ia organizar, e mais importante, né, entender que nós compartilhávamos o mesmo espaço. E compartilhar o mesmo espaço requer organização, inclusive, de tarefas. Então, nós fizemos uma divisão de metro quadrado aqui em casa. Então, casa de professor de exatas tem isso. Então, é milimétrico, né? Então, ninguém fica com uma cerâmica mais do que o outro. Então, mas a divisão dos deveres, né? E principalmente, eu falo muito para eles, a gente é responsável pelo que aprende. Então, na hora que for fazer as tarefas de casa, lembrar que o material de reciclagem ele tem que ser separado, não é só discurso, a gente tem que aproveitar esse momento que a gente está junto agora e dizer, esse material, você aprendeu quais materiais podem ou não podem ser reciclados, é hora de botar em prática, você está em casa, você está, né, aproveitando esse tempo. A água é um recurso que a gente está num momento complicado também de falta de água, e a gente está numa escassez, numa seca, num período que deveria estar chuvoso. Então, assim, vamos cuidar na hora de lavar louça, no uso dos detergentes, né? E professor de química fica atento nessas coisas. E aí eu estou mais atento do que nunca, né? Porque aí eu estou podendo fazer um monitoramento mais de perto. Outra questão, depois dessa gestão do tempo e organização das tarefas, demorou um pouco, não foi assim instantâneo, né? Foi aquilo que tanto a Yasmin quanto o Otávio falaram de ter a disciplina de estudar.
né? Então, retomar. A gente não está mais em férias, né? Aquele primeiro momento de oba é férias, esse momento não existe mais, e vamos retomar, né, nosso ritmo de estudo. Um dos meus filhos está no primeiro ano do ensino médio, então eu falei, nós precisamos traçar um objetivo, uma rotina, porque agora você vai ter que levar os seus estudos em 2 processos. O conteúdo que eu estou vendo agora. Segundo, revisar todo o conteúdo que foi trabalhado antes. Então, isso requer uma organização. O que eu vou estudar segunda, o que eu vou estudar terça, o que eu vou estudar quarta, qual é a divisão de horários, qual é o momento que eu vou ter para mim. Então, essa gestão do tempo e essa disciplina de estudo é o que a gente ainda não está perfeito, né? Mas é onde eu estou tentando trabalhar com eles como pai. E no final da tarde, claro, uma bela disputa, porque a competição faz parte, né? Faz parte do DNA desportivo, certo? Complementando um pouco daquilo que o Jacó falou, eu acho também que quando vierem as avaliações oficiais, né, Enem, PISA, e a gente já participou do PISA, mas a gente vai ver dentro de um contexto nacional quem trabalhou e quem não. Eu acho que a gente vai poder ter, no final dos processos dos vestibulares, dos principais vestibulares do país, se essas notas se mantiveram similares aos dos anos anteriores, quanto essa nota vai baixar, e isso vai servir como um parâmetro de estudo também sobre o resultado da eficácia desse processo. Então, com certeza, nós vamos ter êxito como sempre tivemos. Nós estamos hoje figurando entre as 10 melhores escolas do Paraná. Então, nós sabemos fazer, né? Nós nos modificamos, mas sabemos fazer. Então, acredito que, né, nos empenhando, como sempre fizemos, a gente vai chegar, né? Vai chegar num resultado bem satisfatório nos vestibulares. Será ano que vem? Será. Para nós não tem ano que vem, né? Para nós é o processo, né? Como o Jacó falou, é o processo que conta. Mas estamos aí, né? A dieta, o projeto Verão 2020 ainda não comecei, mas estamos lá. Na verdade, o futuro é hoje. Jacó, tanto Yasmin como Otávio fizeram um comentário interessante. Eles falaram, agora, tendo as aulas nos mesmos horários que nós tínhamos antes de vir o isolamento social, parece-me que a coisa tende a embalar. Foi pensando nisso e também nessa responsabilidade que o CEPAM tem com o ensino, né? Especialmente, como o Pedro falou, de não ficar maquiando as coisas, sempre jogar no real, fazer ao vivo. Foi pensando nisso que o CEPAM colocou novamente os horários como eram no presencial? Justamente, Benhur. Veja bem, nós demos uma cadência para o nosso aluno, né? O que nós tentamos fazer? Nós fizemos um programa onde o aluno pudesse se organizar e se disciplinar para que tivesse essa sequência. A hora que nós enxergamos que esse aluno realmente ele já estava bem, né, desenvolvido nessa rotina de estudo, que ele já estava dominando, então, todos os aspectos que nós estamos esperando que ele realmente desenvolvesse durante esse período de aprendizagem, então nós colocamos agora, no mês de agosto, né, ele na escola de novo, do período que ele tinha, né, na sua presencial. Eu vejo assim, Benhur, o aluno precisa dessa rotina, né? A rotina faz parte da sua organização. Eles vão reescutar novamente do professor Jacó isso, mas eu digo para eles que eles têm uma profissão. A profissão deles é estudante, né? Então, eles têm que honrar essa profissão deles. E eu acho que é por aí, né? Eles têm que realmente acordar cedo, saber que eles têm um período de aula, ele tem um período de fazer atividades, ele tem um período à tarde de ir lá procurar o seu professor, de tirar dúvidas quando tiver as suas dúvidas. Então, a escola organizou tudo isso para que ele pudesse estar ali, né, caminhando por esses caminhos para poder efetivar todo aquele processo que ele, né, precisa e vai ter a necessidade lá na frente. Então, a escola pensou, primeiramente, né, em estruturar a escola para ter esse processo, o professor, e principalmente fazer com que o aluno tivesse essa segurança, essa confiança, né, de estar caminhando junto com a gente. Eu acho que isso não faltou, né? Eu acho que é isso realmente que nos deu todo esse suporte e toda essa garantia de fazer um trabalho sério, e eles viram, né, eles sabem disso, né? Nós
o que falamos, nós fazemos, nós cumprimos. Né? Isso, a comunidade pontagrossense sabe disso. Então, é importante que o nosso aluno, às vezes, ele tem uma competência a mais, né? Eu sempre digo que a hora que ele veste a camiseta do CEPAM, é uma camiseta que pesa, né? E ele sabe disso. E ele joga com essa camiseta. Ele joga forte. Ele é um jogador forte. Ele treina mesmo, ele se prepara e ele vai para o jogo. Né? Ele vai para o jogo. Então, nesse momento de pandemia, ele está jogando. Jogando o tempo todo com competência. E é isso mesmo que nos enche de orgulho. Tá? Tendo essa disciplina de treinar, se organizar para chegar esse dia do jogo, estar ali pronto e fazer os seus gols. Né? Então é isso. Né? Nós estamos aí junto com eles, para que a gente possa lá todo dia. O Otávio falou que ele não vai na sala do professor Jacó, agora é o contrário, é o professor Jacó que entra na sala. Né? Então, ficou até mais gostoso. Né? Então, tem horas ali que a gente participa de maneira diferente, não só como coordenador geral da escola, como coordenador da escola, mas sim, às vezes até participando da aula, vendo os comentários deles, participando desse mundo também, desse processo, né? Um pouquinho mais desse mundo deles. Eu acho que isso é legal. Eu acho que esse é o momento do novo que nós estamos aí nos enriquecendo mais. E fazendo essa escola nova, e fazendo essa diferença. Então, é lógico, todos os dias eu tenho ido para a escola. E ir para um prédio sem alunos é muito complicado. Escola é vida, e vida são eles. Né? Então, falta. Eu olho para o Benhur, ele está cabisbaixo, eu olho para todos os meus colegas lá estão cabisbaixo, eu vejo meu professor sair da sala dando aula por vídeo. Né? Mas eles podem ter certeza, meus queridos alunos, né? Nós estamos fazendo o melhor. E eu tenho certeza que vocês também. E continue com essa pegada. Tá? É isso que a gente precisa. A experiência é para todos. É para os pais nesse momento novo, é para os professores, é para vocês, jovens, é para profissionais das outras áreas da educação. Todo mundo está vivendo esse momento. Mas eu sinto mais é por vocês. Porque eu sempre falo que nós temos 3 currículos. O currículo que nós aprendemos com a família. O currículo que você segue da escola. Mas o melhor de todos é o currículo culto. O currículo que vocês aprendem fazendo troca entre vocês. Das experiências que vocês fazem com vocês mesmos. Das coisas boas que acontecem e das coisas ruins que também acontecem, mas são experiências. Essa troca de vocês, essa socialização faz com que vocês se movimentem. E vocês estão sendo tolhidos por isso hoje. Então, isto realmente me entristece. Isso me deixa realmente atado, de mãos atadas, porque eu olho para a carinha de vocês e eu sinto que vocês querem estar ali do ladinho do outro. Né? Não só aqui na tela, como nós estamos conectados, mas pegar, sentir, e é uma coisa nossa, né? O nosso país é assim. O nosso país, o povo, né? Ele é assim. Ele é de se tocar, de se abraçar, de se beijar, né? É de expressar toda essa energia, essa alegria, pôr para fora. Né? Então, isso nós estamos, né? Hoje, praticamente não tendo essas oportunidades. Mas estamos tendo outras, né? Outras e que estão sendo também muito gostosas de presenciar com vocês. É um momento, como eu já falei, de uma história, de uma nova escola, e que nós vamos aí, então, caminhar juntos. E, como disse o nosso amigo e companheiro e professor Pedro Compasso, né? Tudo são experiências que nós vamos levar, se terminar remoto, ou se terminar presencial. Vai ser gostoso do jeito que terminar. O nosso trabalho está sendo bem feito. Bem feito porque vocês, alunos, estão fazendo a sua parte. E os professores, meu referencial. Toda a minha reverência para vocês, porque sem vocês, eu acho que a escola não teria dado esse passo tão importante. Né? No momento que vocês foram
chamados para a guerra, para os novos desafios, para movimento de criatividade maior, a resposta foi dada. Tá? Então, é isso. Né? Então, nós temos aí uma soma de várias virtudes, de vários valores, e que fazem com que a CEPAM seja cada vez maior. Né? Eu acho que incomparável já é uma palavra muito pequena para essa escola. Tá? Então, hoje nós temos super profissionais, super alunos e temos uma super escola. Tá? Então, eu acho que é isso, Benhur. Eu acho que é esse momento que nós temos que levar para a nossa vida e agradecer, né, por ter esse momento também de recriar, de passar por novas experiências e de crescer também. Enquanto a vida, né, há esperança. Enquanto a esperança chega, nós vamos aprendendo, né, a alimentá-la cada vez mais. Então, eu sempre olho para aquela porta e digo para o meu aluno, você sai daqui todo dia maior do que quando entrou. Hoje eu tenho que falar, digo, apareça aí todo dia com a câmera ligada, que você tem que sair maior do que quando você chegou aí. E esses dois estão aí porque eles estão o tempo todo com a câmera ligada. E isso aí me deixa muito feliz. E eu gostaria muito de deixar essa mensagem para os outros. Liguem suas câmeras, apareçam para os seus professores, mostre a carinha para o professor Perota para ver se você está com a testa enrugada, se você está chacoalhando a cabeça, certo? Mostre para os professores, né, aquilo que vocês, né, estão tendo as suas dúvidas, estão tendo os seus sucessos também, mas precisam. Liguem suas câmeras. Essas luzinhas acesas fazem com que o professor também se alimente dela, né? Traz mais energia para a próxima aula. Então, isso também é gostoso de presenciar. Não tenha dúvida. Vamos em frente, meu irmão. E são novos momentos que nos permitem dizer que no presencial ou no remoto, o CEPAM continua incomparável. Pessoal, nós estamos chegando ao final da nossa live. Eu quero, primeiramente, agradecer. Yasmin, muito obrigado por sua participação. E parabéns por todas as colocações que o professor Jacob colocou aí. Menina, continua firme. Nós estamos com você, certo? Se sinta abraçada. E amanhã nós estamos juntos nas nossas aulas aí. Muito obrigado por tua participação, querida. Eu que agradeço. Ok, um abraço. Otávio, da mesma forma, obrigado por tua participação com a gente, foi muito legal ver que você está bem, assim como o Yasmin também. Parabéns pelas atitudes, parabéns pela presença, né, nas aulas remotas aí, e vamos firme, daqui uns dias nós estamos juntos de novo, você treinando tênis de mesa, vôlei, estudando muito e mandando ver. Obrigado por tua participação, querido. Eu que agradeço, foi mal. Valeu, até mais. Doutor Pedro Compasso, muito obrigado também por tua participação. O nosso diretor, Osni Mongoel Júnior, já fez referência aí à sua pessoa e também à pessoa do Fernando Perota. Realmente é um orgulho muito grande ter vocês com a gente. É um negócio muito legal mesmo. Obrigado por toda a participação, como pai, professor e também como médico aí, né, pneumologista. E sucesso para você. Estamos juntos sempre, meu amigo. Obrigado, foi um privilégio e podem contar comigo. Grande abraço a todos aí. Valeu, um abraço. Um abraço. Fernando Perota, meu atleta de vôlei, né, e grande professor de química, muito obrigado por sua participação, pelas considerações também na condição de pai, nessa tua logística, né, lajota a lajota aí, muito bacana essa configuração que você tem na sua casa, né? Parabéns pelo belíssimo trabalho, sucesso e obrigado pela participação. Eu que agradeço, um abraço a todos e convidar os alunos, em breve teremos no Papo de Vestido, lá do terceiro, uma conversa, né, sobre uma data triste, mas que faz parte da história, porque esse ano faz 75 anos das explosões das bombas atômicas em Hiroshima e Nagasaki. Então, aguardem aí, que teremos um material aí de novidade para vocês. Um abraço, eu que agradeço, e valeu, até a boa noite, próxima. Fernando. Obrigado, Jacó,
muito obrigado por sua participação aí com a gente, né? O aluno que acompanhou nossa live ou vai acompanhar aí em outro momento, com certeza, muito bem assistido, né? A Francine Cavanhari mandou um abraço para o Otávio também, dizendo que o CEPAM é um colégio incomparável. Saudações também da Gabi Marcondes, da Thalita Marcondes. Enfim, todo mundo acompanhando a gente. Obrigado por sua participação. Um grande abraço, Jacó. Um abraço, Benhur. Obrigado a todos, tá? Valeu. Fica aí um beijo no coração de todos. E o CEPAM continua aí na frente, tá bom? Abraço, meu irmão. Vamos lá. Muito bem, pessoal, nós chegamos ao final de mais uma live. Para as pessoas que estiveram interagindo conosco, muito obrigado pela participação, comentários sempre aprazíveis, uma situação muito bacana que a gente acaba vivendo aí. E olha, no próximo sábado, às 17 horas, nós temos uma live também muito bacana, as tecnologias do Colégio CEPAM para atender essa demanda de colégio incomparável, de ensino incomparável. Às 17 horas, eu aguardo você, espero você aí com a gente, para a gente estar batendo um papo com o pessoal da retaguarda aí, que tem feito um trabalho fantástico. Uma boa noite a todos, fiquem com Deus.